Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa última videoaula dessa série desta semana, Instintos em Cores. Hoje eu vou trazer para vocês a integração dos três instintos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essa integração dos três instintos, né? Antes de falar dessa integração, eu queria trazer algumas distorções e barreiras, dependendo aí da ordem dos instintos. Então, vou colocar aqui para vocês já devem ter descoberto aí, ou se ainda não descobriram, já tem uma certa desconfiança da ordem de instintos de vocês, né? Para aqueles que estão conhecendo, entrando em contato com isso agora. Então, para aqueles que perceberam que o seu instinto dominante é o autopreservação e o sexual é o reprimido, ou seja, o autopreservação tem uma energia maior, tem uma presença maior durante toda a sua vida. E o sexual reprimido, que é a energia menor, o que acontece quando tem essa ordem, né? Ou seja, autopreservação social sexual, esta ordem? Existem algumas distorções, né? Então, são pessoas que têm um foco excessivo em segurança, então, vai buscar muito conforto, estabilidade e negligencia, por exemplo, a intensidade e a paixão, já que o sexual é o reprimido. Evita riscos, né? Então, são pessoas muito pragmáticas, muito pé no chão, e daí evita riscos, às vezes, devido a essa questão da segurança e do conforto, acaba preferindo este lugar e não entram em situações, por exemplo, que poderia trazer prazer, excitação, intensidade, né? Porque não se sentem seguros, por exemplo. Outro ponto é este lugar de ser muito conservador. Então, tem uma tendência muito forte em ser conservador, não gosta de mudanças, né? E pode acontecer, num nível bem mais distorcido, uma tendência em acumular, né? E aí, essa tendência em acumular pode ser em várias coisas, pode ser em bens materiais, recursos financeiros, e num nível mais distorcido ainda, podemos entrar naquele lugar dos acumuladores mesmo. Quais são as barreiras das pessoas que têm essa ordem de instintos, né? Então, falta paixão na vida, falta entusiasmo, a vida pode parecer mais monótona, sem vitalidade, então dificulta aí uma busca por experiências excitantes, por exemplo. Os relacionamentos podem ser mais superficiais, porque tem uma dificuldade de criar essa conexão, né? Pode ter uma rigidez, uma inflexibilidade, então tem uma aversão a mudanças, e isso limita a sua capacidade de se adaptar a oportunidades e desafios, uma falta de satisfação pessoal, né? Por quê? Porque essa repressão do instinto sexual pode levar a uma vida sem paixão, sem entusiasmo, sem resultados, porque o instinto sexual, como vocês viram no vídeo anterior, ele também fala de realizações, né? Esse impulso para realizar. E se ele está faltando na minha vida, então é uma vida mais monótona. E os relacionamentos também podem se tornar mais monótonos, uma falta de exploração de desejos, fantasias, e pode resultar a relacionamentos ali muito mamão com açúcar, não tem intensidade, não tem uma profundidade, uma conexão emocional, tá? E o que a gente pode fazer para quem tem essa ordem de instintos? Quais são as dicas? Trabalhar o instinto sexual. Então, olha para esse instinto, desperta este lugar da intensidade, busque atividades que vão te tirar da zona de conforto, mas que você pode entrar nesse processo de sentir a vida. Lá no e-book que vocês receberam, tem várias dicas de atividades para quem tem um instinto sexual reprimido, ok?
Agora, quem tem a ordem do autopreservação dominante, depois o sexual e depois o social, ou seja, autopreservação dominante e social reprimido. Quais são as distorções aí? São pessoas que podem se isolar socialmente. Então, como tem um foco muito excessivo ali nas necessidades pessoais, isso pode levar a uma desconexão de grupos, de comunidades, então se isola socialmente, uma busca muito forte por autossuficiência, então tem essa tendência a ser autossuficiente, evitando depender de redes de apoio, de redes sociais, até mesmo de pedir ajuda para essas redes de apoio. Tem uma questão com individualismo excessivo, então tem uma tendência aí de focar exclusivamente nas próprias necessidades e aí ignora as necessidades e expectativas das outras pessoas, né? E tem uma desconfiança social de grupos e com isso traz uma independência total. Quais são as barreiras das pessoas que têm esta ordem de instintos? Acaba faltando um suporte social, essa rede de apoio, essa rede social. Por quê? Porque como eu me isolo, não crio essas conexões, na hora de superar os meus desafios e a busca por objetivos, isso fica mais moroso, porque eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho pessoas para me ajudar, né? Para me apoiar no meu processo. Um desenvolvimento limitado das habilidades sociais. Então, é a falta da interação social pode acabar aí resultando em habilidades sociais menos desenvolvidas e dificulta a formação de novas amizades e conexões, né? A dificuldade em trabalhar em equipe. Então, eu prefiro trabalhar mais sozinha, eu não gosto tanto de trabalhar em equipe, tá? E se aí, nessa ordem de instintos, né? Então, quando a gente está falando de autopreservação sexual e social, pode ser que eu trabalhe em equipe, mas essa equipe é com os meus eleitos, porque o meu sexual está em segundo, tá? É muito difícil eu trabalhar em grupos, estar em grupos. E o desenvolvimento mais limitado da empatia, porque devido a essa falta de interação, pode acabar resultando aí numa baixa capacidade de empatia, de compreensão das perspectivas das outras pessoas, tá bom? E aí o processo é o mesmo. Para você que tem um social reprimido, você vai precisar se colocar mais em grupos. Então, por exemplo, vou fazer uma atividade física, ao invés de ir lá fazer uma musculação, por exemplo, que eu estou ali sozinho, um pilates, vá fazer uma atividade de grupo. Um grupo de corrida, um vôlei, um basquete, algo que você está em time. Isso também pode te ajudar, além de outras dicas que estão lá no e-book. Para você que tem um sexual dominante e o autopreservação reprimido, ou seja, sexual dominante, social, autopreservação reprimido. Quais são as distorções nesta ordem de instintos? É uma busca incessante por intensidade e prazer, né? Então pode até acontecer chegar a um nível de uma obsessão com essa busca de intensidade, de paixão e negligencia o seu espaço de autocuidado, de segurança, de bem-estar. São pessoas muito impulsivas, né? Então tem uma tendência a tomar decisões de forma impulsiva e não consideram as consequências a longo prazo. Tem uma busca por gratificação imediata, então tem uma tendência aí de buscar gratificação imediata em detrimento do planejamento, da segurança de longo prazo e um desprezo de rotina, né? Eu desprezo rotina, estruturas, porque eu prefiro esse lugar da espontaneidade, da excitação constante. Então, acaba que essa área de cuidar de mim, de autocuidado, de conforto, de segurança, isso fica negligenciado, tá? Porque eu estou ali em busca dessa impulsividade, dessa excitação, desse prazer, dessa intensidade e me jogo para a vida de forma negligenciada. Quais são as barreiras nesta ordem de instinto? Risco, por exemplo, a segurança e saúde, né? Então, se eu estou negligenciando o meu instinto de autopreservação,
eu posso futuramente ter problemas de saúde e até segurança mesmo, que me colocam em situações inseguras, né? Instabilidade financeira, por quê? Porque essa impulsividade, esse desejo por intensidade de prazer, pode acabar fazendo eu gastar muito dinheiro com isso, e aí essa falta de segurança, essa falta de planejamento financeiro dificulta a realização de objetivos a longo prazo. Pode acontecer, e aí, pessoal, isso é um ponto que acontece muito, exaustão emocional e física, tá? Então, essa busca constante por intensidade chega um momento que desgasta qualquer corpinho. Então, vai levar a um esgotamento e uma falta de equilíbrio na vida. Logo, né, eu tenho uma vida mais instável, porque eu não tenho planejamento, eu não tenho um conforto, eu não tenho uma segurança, eu não olho para a questão dos grupos, que aí é o social, né? Eu estou muito voltada ali para o meu petit comitê, para os meus eleitos e para essa intensidade, então vai me gerar desafios financeiros, problemas de saúde e tudo mais que tiver aí. Então, se eu tenho esse sexual muito alto e uma autopreservação muito baixo, que é o reprimido, a dica é você começar a fazer atividades que tragam calma, por exemplo, meditação. Pode ser uma meditação ativa, não precisa ser necessariamente sentar lá e ficar com o olho fechado. Pode fazer uma meditação ativa, que tenha uma dança, que tenha um movimento autêntico. Yoga ajuda muito, atividades que reduzem um pouco essa energia, não são atividades de alto impacto, tá? São atividades que vão trazer mais essa calma e essa estabilidade, ok? E, lógico, rotinas de autocuidado, rotinas de sono, planejamento financeiro, olhar a questão da saúde, entre outras dicas que estão lá no e-book, tá bom? Ordem aí sexual dominante, social reprimido. Então, vem sexual, autopreservação, social reprimido. Quais são as distorções desta ordem? É um foco excessivo nas relações íntimas. Então, tem aí uma grande chance de priorizar esses relacionamentos intensos, passionais, e negligenciam as conexões mais amplas, os grupos. Fica muito ali naquele ninho, muito junto ali, naquela fusão, tá? Competitividade nas relações, então tem uma tendência a competir, né? Por atenção, por validação, e isso pode trazer também uma, um processo de codependência, porque eu fico ali codependente do meu parceiro, da minha parceira, da minha mãe, do meu pai, porque aí dependendo tem pessoas que têm essa fusão com pai e mãe, né? E fica naquele processo, isso pode, não só pode, como em inúmeras situações geram codependência emocional, tá bom? Intensidade relacional, então o que, que acontece? Tem uma tendência em focar exclusivamente em relacionamentos intensos e passionais, e aí não vai olhar para o grupo. E o desprezo por normas sociais, então vai acabar desprezando as normas, as expectativas sociais, preferindo aí uma autenticidade, uma intensidade pessoal, porque eu não estou preocupado com o grupo, com o todo, eu estou preocupado com o meu petit comitê, com as pessoas, com os meus eleitos. E quais são as barreiras aí nesta ordem de instintos? Eu posso também aqui acabar me isolando socialmente, né? Então falta essa conexão com os grupos, com o social. Por quê? Porque eu fico ali no meu ninho junto com aqueles que são importantes para mim. Então, isso gera uma dificuldade de criar relacionamentos fora desse lugar íntimo, né? Acaba faltando também rede de apoio, por quê? Porque eu não me conecto com o grupo, eu não tenho uma rede de apoio, eu não me conecto, eu não me coloco também a serviço de uma rede de apoio. Então, quando eu preciso, não vai ter essa rede de apoio, e isso pode, inclusive,
dificultar você de superar seus desafios, a busca pelos seus objetivos, né? E o desenvolvimento aí limitado das habilidades sociais, porque se falta essa interação social, pode resultar aí numa habilidade mais aí subdesenvolvida, dificultando também a formação de novas amizades. Não tanto quanto uma autopreservação dominante. Porque aqui o sexual dominante, ele faz amizade se ele sente esse lugar de cola, né? Então, conectou, trouxe ali, pá, aí eu gero novas relações, mas é muito mais nesse lugar de se fundir, tá bom? Vamos aí para a ordem de social dominante e autopreservação reprimida, ou seja, eu tenho um social dominante sexual, em segundo, autopreservação reprimido, a energia menor. O que acontece aqui? Quais são as distorções? Uma busca excessiva por aprovação social, né? Então, pode acontecer aí até chegar a um nível de obsessão mesmo, que eu preciso ser aceito, eu preciso ser validado socialmente. E óbvio que eu vou negligenciar o meu autocuidado, minha saúde, minha segurança pessoal, porque meu foco está para fora, está para o grupo. Eu tenho uma preocupação muito grande com a minha imagem. Logicamente, se eu tenho uma autopreservação reprimido e estou com essa energia voltada para fora e para o grupo, eu vou negligenciar rotinas de autocuidado. Por quê? Porque eu vou priorizar as atividades sociais, os compromissos e essa questão do autocuidado, do equilíbrio, do bem-estar, isso vai ficar negligenciado. Pode até uma parte minha falar, nossa, mas hoje eu estou cansada. Aí, de repente, vem alguém, e aí, vamos, o grupo vai estar lá, vai estar todo mundo, não sei o quê, parará, parará. Vai ser, aí se fala, nossa, vai ser bom para a sua imagem, pronto, vai doente mesmo, vamos embora, não posso perder esse evento, né? O excesso de compromissos sociais, então, tem aí uma tendência de assumir muitos compromissos sociais e negligencia as necessidades pessoais, como o exemplo que eu acabei de dar. E uma busca por popularidade. Então, tem essa tendência aí de buscar popularidade, aceitação social, em detrimento de uma autenticidade pessoal, né? Se eu tenho que me adaptar ali, se eu tenho que mostrar uma imagem para aquele grupo, então eu vou buscar formas e estratégias, né, para ser aceito, para ser validado, para ter uma boa imagem dentro do meu grupo. Logo, a questão da autenticidade vai ser bem negligenciada. Eu passo a não focar na minha própria autenticidade, nas minhas necessidades, naquilo que é importante para mim, né? Quais são as barreiras desta ordem de instintos? Problemas de saúde, né? Se eu estou aqui negligenciando essa parte da saúde física, emocional, mental, né? Rotinas de descanso, de sono, olhar para o autocuidado, o conforto, a segurança, óbvio que em algum momento essa conta vai chegar. Então, eu vou ter problemas de saúde aí, de alguma forma, em algum nível. Outra barreira é a instabilidade financeira também, porque a falta do planejamento, da segurança financeira, devido a eu preciso estar em todos esses compromissos, eu preciso me envolver com esse grupo, eu não estou preocupado muito com essa questão financeira, né? Então, pode trazer uma instabilidade. Lógico, né? Falando aí de autocuidado, também pode trazer esgotamento, né? O excesso de compromissos sociais pode levar a esse esgotamento, a falta de equilíbrio, né? Então, um olhar para isso daí. E, mais uma vez, se eu tenho autopreservação dominante, eu já dei várias dicas anteriormente, e lá no e-book tem mais dicas também para você, que é a autopreservação reprimido e social dominante. Né? Então, vocês já devem ter entendido a lógica. Eu sou um social dominante, estou olhando para o grupo, meu autopreservação é reprimido, qual é o movimento? Preciso me isolar um pouco mais.
preciso ir para essas rotinas de autocuidado, tá? E por último, quando a gente fala aí do social dominante e um sexual reprimido, ou seja, a ordem de instintos é social dominante, autopreservação, sexual reprimido. Quais são as distorções aqui? Então, tem esse foco excessivo pelas conexões sociais, né? É um social dominante, mas aqui, como o autopreservação está em segundo, então pode acabar tendendo a priorizar quais são essas conexões sociais, né? Quais são esses grupos, e aí eu meio que dou uma filtrada, mas eu deixo de viver esse lugar da energia da vitalidade, da paixão, né, da realização para mim mesma, para mim mesmo, né? Porque o meu sexual é o reprimido. Eu acabo evitando intimidade, né? Então tem uma tendência aí de evitar essas relações mais passionais, mais íntimas, preferindo aí a segurança das interações sociais mais amplas, né, dentro do grupo. Então eu não fico tão voltada no petit comité, como por exemplo um social dominante que vem o sexual em segundo, tá? Porque daí eu entro em fusão com o grupo. É aquela coisa, aqui não, aqui o autopreservação está em segundo, então pode acontecer de ter um distanciamento aí, tá bom? Outra distorção é a questão do foco nas aparências. Então, eu mantenho ali uma manutenção, eu faço uma manutenção da minha imagem socialmente aceitável, ignoro os desejos, as necessidades, as minhas, né, os meus desejos, as minhas necessidades mais profundas. E quais são as barreiras aí dessa ordem de instintos? Logicamente, se eu tenho um sexual reprimido, o que é que vai faltar? Paixão e entusiasmo, realização. Então, a vida é mais monótona, né? Sem vitalidade. E isso dificulta a busca aí por novas experiências, né? Coisas que podem me ajudar a crescer, eu me arriscar mais, por exemplo, né? Os relacionamentos são superficiais, porque eu tenho que manter a rede. Então, eu vou acabar fazendo conexões emocionais mais superficiais para manter esta rede, e as conexões verdadeiras para nutrir, isso fica mais difícil de acontecer. E com isso tudo pode aí trazer uma insatisfação pessoal, né? Porque essa repressão do instinto sexual leva a uma falta de exploração dos meus desejos, das minhas fantasias, das minhas necessidades, das minhas coisas, então acaba trazendo uma insatisfação pessoal. Ok? Então, essas aí foram as nossas 6 ordens de instintos. Espero que você tenha aí identificado a sua ordem. Faça as suas anotações, aquilo que te chamou a atenção. Volta o vídeo, para, anota tudo aquilo que te chamou a atenção. E amanhã, no nosso encontro de sábado, nós vamos trabalhar aí com o nosso inconsciente, com a nossa criatividade, para trazer essas barreiras à tona e poder liberar algumas barreiras aí para que vocês possam ter consciência da importância de trabalhar o instinto reprimido, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês. A gente não, o que eu acredito, tá bom? E dentro daquilo que eu vivencio e coordeno nos grupos, nas facilitações e nos trabalhos individuais. Trabalhar o instinto dominante é mais desafiador, porque o instinto dominante é como se fosse um cavalo selvagem. Não, a gente vai precisar domar de alguma forma. Mas a energia dele está tanta que a gente não consegue nem chegar perto dele. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar um instinto reprimido. A gente vai fortalecer o instinto reprimido. Então, se você não sabe por onde começar o seu caminho de desenvolvimento com os instintos, essa integração, foque no instinto reprimido, no seu instinto reprimido, tá bom?
E aí já tem várias dicas aqui nessa aula, tem várias dicas no e-book e tudo que a gente trabalhou durante essa semana. Ok? Então, essa foi aí a nossa última videoaula dessa série dos instintos em cores e aguardamos vocês amanhã pela manhã. Um grande abraço.